Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral super especial. Hoje a gente vai conversar sobre direitos, garantias fundamentais, constitucionais, com o professor Rafael Valim. Rafael Valim é um exímio lutador no campo da democracia, é doutor e mestre em Direito Administrativo pela PUC, professor visitante da Universidade de Manchester, acadêmico visitante do Instituto de Direito Europeu e Comparado da Universidade de Oxford, coordenador do curso Euro-Brasileiro de Contratações Públicas da Universidade de La Coruña, na Espanha, e professor do curso de especialização em Direito Administrativo da Universidade Nacional de Comanhe, na Argentina. Professor, seja muito bem-vindo ao Cultura Geral. É sempre um prazer receber pessoas como você e é uma satisfação muito grande nesses 5 anos do Cultura Geral que a gente tem debatido muito sobre a democracia, defendido o Estado de Direito e criando um pensamento crítico. Muito obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o honroso convite para participar do programa. É uma honra para mim e é sempre importante, esses espaços são fundamentais para que a gente possa avançar ou pelo menos barrar. Acho que a gente não está pensando nem em avançar atualmente, né? Só pelo menos barrar um pouco dos retrocessos diários que nós estamos vivendo em nossa democracia. Professor, como é que você tem visto o nosso processo democrático? E a primeira pergunta que eu queria te fazer é se a nossa democracia hoje ela está ameaçada ou a gente está vivendo um limite entre a ficção e a realidade. Muito bem. Eu acho que, na minha visão, o momento atual é um pouco... Nós estávamos vivendo uma ilusão e agora, desde 2016, talvez um pouco antes, com o início da Lava Jato, nós estamos cobrando consciência de que aqueles anos que nós chamávamos os anos ali da redemocratização, né, sobretudo década de 90, né, e a primeira década do atual século, foi nada mais que uma concessão das elites brasileiras e não constituiu, em rigor, uma efetivação da democracia no Brasil, né? Quando o jogo econômico não interessou mais às elites, a elite brasileira subitamente destruiu esse interregno curto de democracia que nós tivemos. Portanto, me parece que a democracia brasileira não está ameaçada, ela já está comprometida nos dias atuais. Ela já está seriamente comprometida e agora nós precisamos discutir como recuperá-la, porque eu acho que essa discussão a respeito da ameaça à democracia é o que alguns brincam de uma análise Barrichello da política brasileira. Eu acho que é chegar atrasado, né, no que nós estamos vivendo, me parece. E aí eu tenho que fazer um recorte, porque você fala da elite, né? Onde é que a elite do atraso do Gessé Souza entra nessa avaliação? Veja, quando o brasileiro, né, o povo brasileiro, primeiro, ele tem uma dificuldade enorme de se reconhecer entre as classes, né? Isso o Gessé fala muito bem. Muitas vezes um juiz, um médico, um advogado que ganha 200, 300 mil reais por mês, ele se acha elite. Mas não é isso que
ou não são dessas pessoas que é constituída a elite, né? A elite brasileira são aquela meia dúzia de famílias que mandam efetivamente nos destinos do país, né? E que hoje, se a gente for ver, são titulares dos grandes bancos, né, no Brasil. A elite brasileira atualmente sobretudo, uma elite financeira, né? E que, infelizmente, não tem nenhum compromisso com o país. Então, é difícil reconhecer isso, mas enquanto a gente não conseguir romper esse domínio, essa hegemonia da elite do atraso, de que fala o Gessé, que tem sem dúvida alguma, suas raízes na escravidão. Me parece que a escravidão explica muita coisa do que a gente está vivendo no Brasil, ou talvez quase tudo. Se a gente não romper com isso, a gente não vai conseguir fugir desses ciclos. Basta ver um pouco a história do Brasil, a gente vive em ciclos e a gente não consegue avançar. É uma coisa impressionante. E, lamentavelmente, nós estamos exatamente vivendo dentro de mais um ciclo de retrocesso, né? Professor, uma outra pergunta que eu queria te fazer, bem dentro do seu projeto, que é o curso de formação política, né? Inclusive que o Gessé Souza faz parte. A ideia é criar, ou começar a dar os primeiros, ou pelo menos engatinhar, nessa ideia de construir um pensamento político mais pujante no Brasil? Sem dúvida. O curso de formação política, de introdução à política, que nós lançamos pelo IRI, né, o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, é mais uma iniciativa no sentido de formação e de criação de pensamento crítico no Brasil. A gente precisa dar densidade ao pensamento crítico, e essa é a ideia desse curso de introdução à política. É um sucesso enorme, nós já estamos com quase 3.000 alunos, e então essa ideia de, pelo menos, dar os instrumentos, oferecer os instrumentos para que as pessoas possam pensar livremente, né? Essa coisa essas bobagens que hoje se fala de doutrinação, essas coisas, é mais marketing do que qualquer outra coisa, né? Porque é muito difícil a gente doutrinar alguém, né? É muito difícil a gente convencer alguém de alguma coisa. Então, o importante é que essas pessoas, o brasileiro, a brasileira, tenha um ferramental, ela tenha um conjunto de instrumentos a partir dos quais ela possa avaliar criticamente as coisas. Se a gente conseguir que uma parte significativa do povo brasileiro tenha isso, a gente já vai avançar muito. Como é que você tem visto a produção intelectual no Brasil? Pergunta difícil. Eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma editora também, né? Eu sou editor da editora Contracorrente. Então, passa a produção, vamos dizer assim, a produção intelectual, uma parte da produção intelectual brasileira passa pelas minhas mãos também. E eu vejo, eu acho que a gente tem uma produção intelectual pujante nesses momentos de crise, por incrível que pareça. São também momentos de efervescência cultural e de efervescência de pensamento. Eu vejo muitas pessoas que estavam sem publicar há muito tempo, estão agora publicando porque sentem que é importante produzir nesse momento, mas a gente tem muito a avançar, né? Me parece que as universidades no Brasil, embora muitas tenham níveis de excelência, precisam melhorar muito. Falta, obviamente, de estrutura, de infraestrutura, de apoio aos docentes, aos pesquisadores. O atual governo é um governo declaradamente contra a cultura, contra a educação, e isso é claro que vai impactar no nosso pensamento, na nossa produção intelectual.
Sem contar a fuga de cérebros que nós estamos assistindo atualmente, o que é lamentável. Né? Ô, professor, uma outra pergunta, um outro questionamento eu tenho lido Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, tem visto, e é óbvio que você lê, relê, tem um entendimento, daqui a pouco você volta, você vê uma palestra, vê uma crítica e tal, você vai sempre voltando à leitura. E tem todos os elementos ali da Sociedade do Cansaço, que ele fala, por exemplo, da violência neuronal do Estado, como ele era e como ele está agora, que é a subjetivação do sujeito. O sujeito passou a ser o projeto, né? O projeto não só de dominação, mas ele passou a ser o projeto, o alvo, né, desses ataques que ele internaliza. Entender tudo isso nesse espectro desse mundo sem fronteiras, sem barreiras, com essa exploração grande que está acontecendo, principalmente do terceiro fator da produção, que é o trabalho, causa um esforço maior intelectual, por exemplo, no seu caso, em estudos, para ministrar aulas, para ministrar cursos. Como é que você vê tudo isso e como é que você trabalha tudo isso no campo do conhecimento? Veja, nós temos uma sociedade cada vez mais complexa, né? E cuja complexidade desafia cada vez mais os teóricos, aqueles que querem se debruçar cientificamente sobre os fenômenos atuais. Então, o que eu vejo é, de um lado, um conjunto de teóricos, de pessoas que não estão muito preocupadas com o presente. Né? Então, elas se refugiam em autores do passado, ou em temas que não têm a menor relevância teórica ou prática, né? E tudo bem, e ficam lá fingindo que estão dando alguma contribuição à sociedade. E tem outros inquietos que estão enlouquecidos tentando compreender o mundo atual. Né? Mesmo a crise, acho que é até difícil falar em crise, mas o quadro atual das democracias, não só no Brasil e no mundo, desafiam, vamos dizer assim, todos os teóricos do mundo todo. Basta ver todos os livros que estão saindo, e a gente vê no Brasil, fora do Brasil, nos Estados Unidos, há um sem número de livros sendo publicados sobre uma tentativa desesperada de falar como chegamos até aqui, ou o que está causando tudo isso no mundo, né? Como explicar um Bolsonaro, um Trump, como explicar a ascensão dessas figuras e como também explicar o fenômeno social, sobretudo isso, né? O fenômeno social que chegou ou que culminou na eleição dessas pessoas. Então, só que, ao mesmo tempo que nós estamos sendo bombardeados por essas novas formas de fazer política, por esse contexto todo, nós temos também que lidar com fenômenos novos, mesmo a tecnologia que molda o mundo. Né? Hoje, isso aqui que nós estamos fazendo vai para uma rede social e depois isso vai sofrer a influência de algoritmos e tudo. Então, tudo que a gente faz hoje, na verdade, está sob o impacto e sob a influência sobre aspectos técnicos que a gente muitas vezes nem supõe que existem ou são difíceis de a gente explicar. O que também vai demandar um grande esforço de multidisciplinariedade. Então, eu sou um jurista, eu sou de formação, eu tenho que me assenhorear de uma série de conhecimentos que talvez há 30, 40 anos atrás eu não precisaria me preocupar com isso. Né? Então, é um mundo altamente complexo e que impõe inúmeros desafios para o trabalho teórico. Um outro detalhe que eu conversando aqui em Belo Horizonte com um dos psicanalistas mais importantes de Minas Gerais, o Dr. Fábio Belo, também sociólogo, e a gente estava conversando sobre o capitalismo.
O capitalismo não age localmente, ele vai agir globalmente, né? Esse desmonte das barreiras, os inimigos invisíveis, né, que hoje são colocados para a gente e a gente não percebe, né? Você não tem mais, como diz o Gessé, a sua escravidão mudou, o seu jeito de servir mudou, você tem uma dívida hoje, você não tem uma pessoa, um patrão exatamente falando com você o que você deve fazer. Então, essa subjetivação trouxe um novo complexo de um mundo sem barreira, o inimigo é invisível, né? Também isso na dominação da mente do sujeito, da dominação do sujeito e a dominação do ensino, da forma de compreender o mundo, é um desafio para a gente, para nós, principalmente nós sul-americanos, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Estou de pleno acordo em relação a isso. Nós vivemos uma submissão dócil, né? Veja no Brasil, é uma coisa realmente impressionante, porque a pessoa sai às ruas por exemplo, numa passeata que é a concretização da liberdade de expressão, e ela sai às ruas pedindo algo ou pedindo o fim da liberdade de expressão. Ela vai é uma coisa realmente que nos deixa um pouco atônitos, porque hoje a subjetividade atualmente construída pelo neoliberalismo é algo terrível, porque ela oferece esses fenômenos de a própria pessoa abdica dos seus direitos, a própria pessoa reclama o fim dos direitos e das garantias fundamentais e não percebe que está fazendo isso. Eu lembro muito bem quando, só um exemplo, assim, quando, não sei se se lembra, quando aquelas pessoas estavam jogando acho que era um joguinho, que era Pokémon, alguma coisa assim, nos celulares, que muitas morriam, que eram atropeladas e tudo. Uhum. E aquilo estava, na verdade, colhendo imagens do mundo todo, inclusive de dentro de casa, que era assim, era o último espaço que não estava ainda sob vigilância dessas grandes corporações. E aquelas pessoas estavam fazendo aquilo, tirando fotos de dentro das casas, inclusive, e passando isso graciosamente para essas grandes corporações hoje que são mais poderosas que os estados. Veja, isso é um exemplo, é uma alegoria do que nós estamos vivendo, né? Então você não precisa mais pôr tanques nas ruas, você não precisa, basta realmente dominar a cabeça dessas pessoas e passar, que nem o Gessé fala, ninguém nasce burro, né? As pessoas são feitas de idiota, não é? O Gessé com a linguagem dele direta, né? Assim, as pessoas são feitas de idiota, né? Então, o brasileiro e outros lugares, eles são feitos de idiota. E eles chegam a um ponto de postular o fim dos próprios direitos, né? Mas o que é isso? É uma dominação pela cabeça, né? As pessoas estão realmente completamente dominadas pelo que a gente chama de dispositivo neoliberal. O neoliberalismo não é só uma doutrina ou um traço da economia, né? O neoliberalismo é uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo. E por isso, isso explica a subjetividade neoliberal, é essa tragédia que nós estamos vendo, né? Que é sempre um cálculo de eficiência, nada mais. Professor, essa conversa é muito rica, viu? Tem uma outra coisa interessante também que está ligada a esse estudo do Churran, que é o biopoder, do Foucault. E agora, o biopoder, que era o controle dos corpos, né, pelo Estado, o que você vai fazer, o que você pode deixar de fazer e tal. Nós chegamos num ponto que o biopoder se transformou não só do Estado, mas também das corporações, das grandes corporações. E o pior, né, é o biopoder do corpo e da mente também, de todo o pensamento do sujeito. Como é que você tem visto essa uberização do pensamento humano?
Me parece que a gente vive já num processo de algum tempo de uma grande, falando do Uber aí, né, de uma grande precarização do trabalho, de uma grande vulnerabilização das relações de trabalho e, e com essa também fragilização dos laços sociais. Tudo isso, na verdade, está dentro do projeto neoliberal, não é nenhum acidente da história, né? Agora, a uberização, que muitos teóricos chamam aí, inclusive alguns chamam de uberização também da própria sociedade, é nada mais, nada menos do que, reitero, essa cosmovisão, esse dispositivo neoliberal que coloca o engodo de que as pessoas são empresárias de si próprias. Então, basta você se engajar, basta você trabalhar que você vai ter sucesso e basta você... Se você fracassou, é porque você não trabalhou suficientemente. E isso vem também embutido essa falácia da meritocracia, que é um conceito tolo, né? Um conceito absurdo, porque falar em meritocracia em qualquer sociedade não faz o menor sentido. Então, quando a gente fala de uberização, é justamente esse pensamento, essa forma de pensar neoliberal que impõe uma sociedade de vencedores e vencidos, um eterno presente que só pensa no agora, no ganho imediato, uma dessimbolização também do mundo, né? Nada tem mais valor que o dinheiro, nada tem mais valor que a eficiência, e está dando o resultado que a gente está vendo atualmente, né? Então, nada dentro desse quadro, direito, política, democracia, tudo isso que a gente coloca, que são símbolos, né, são categorias de uma grande densidade que são fundamentais para construir uma sociedade, vamos dizer assim, digna de ser vivida, né? Eles perdem completamente o sentido, elas são esvaziados, e é isso que a gente está vendo atualmente, né? Como você tem visto os riscos institucionais que está sendo colocado e nós estamos expostos a ele? A gente vive uma completa disfunção no Brasil, de todas as instituições. O judiciário não cumpre o seu papel, o legislativo não cumpre o seu papel e muito menos o executivo cumpre o seu papel. Então, o que eu vejo nós não tivemos ruptura institucional para valer, declarada, explícita, porque não é necessário. Só por causa disso. Não é porque se alguém tiver esse ímpeto vai ser contido, nada disso. Eu não tenho qualquer esperança de que as instituições ou o povo brasileiro seguraria ou conseguiria conter uma ruptura institucional. Então, parece que a gente já vive no que eu chamo, né, num quadro de estados de exceção, ou seja, a gente tem zonas dentro do nosso direito em que não vigora o direito, né, não vigora o direito ali formal que está nas leis, e, na verdade, a gente já vive uma ruptura institucional não declarada, né, porque desnecessária, mas isso, claro que nisso eu divirjo de muita gente que ainda acha que, nossa, temos ainda instituições funcionando. Veja agora, ontem, salvo engano, o Supremo declarou aqueles dossiês antifascistas inconstitucionais. Algo óbvio, né? E com uma larga maioria declarou isso. Por que o Supremo declara esses dossiês antifascistas inconstitucionais e não
uma ilegalidade flagrante, óbvia, da Operação Lava Jato. Por que há essa distinção tão grande? Porque uma interessa à elite e a outra, tudo bem, não faz muita diferença. Aí o STF pode declarar inconstitucional. Então, o que eu vejo, o que seria indispensável para voltar à normalidade democrática, que seria recompor e declarar inválidas todas essas ilegalidades da Lava Jato, entre outras coisas, a gente está muito longe de conseguir isso. Portanto, a gente tem um largo caminho pela frente ainda para construir, não digo nem reconstruir, construir uma institucionalidade forte e que permita uma vivência democrática. Rafael, na sua fala ou na sua percepção, a gente está dentro de um estado de exceção mitigado ou ele está bem subliminar? Veja, eu tenho um trabalho sobre o estado de exceção que eu chamo estado de exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. Foi uma conferência que eu dei fora do país em que, na verdade, eu defendo que o estado de exceção não é uma categoria oposta ao estado de direito. Nós não temos estado de exceção, estado de direito. Estado de exceção, ele pressupõe o estado de direito. Ele, na verdade, ele convive com o estado de direito. Ele precisa do estado de direito para fazer sentido. Então, todo o estado de direito, ele pode ter, né, estados de exceção, ou seja, espaços em que o direito oficial, entre aspas, não vigora. Né? E exemplo que nós temos no Brasil, isso não é nem uma interpretação minha. Né? A própria Lava Jato, no TRF da 4ª Região, em uma decisão, o tribunal lá decidiu que, no caso, o então juiz Sérgio Moro, eles decidiram que ele não precisaria seguir as regras vigentes ou as regras válidas para outros casos. Que, como aquela era uma situação excepcional, ele poderia criar normas excepcionais. Ou seja, deram a ele o poder de criar normas conforme os seus próprios humores. Né? Isso é o que a gente chama de estado de exceção. Um estado de exceção qualificado ainda, porque é um estado de exceção jurisdicional, criado pelo próprio judiciário, que é o pior estado de exceção que existe, porque contra ele não há defesa. Quando nós temos, por exemplo, estados de exceção criados pelo Poder Executivo, nós temos pelo menos o Judiciário para nos socorrer. Então a gente vive, sem dúvida alguma, sob o jugo de estados de exceção. Claro que isso não é novo também. Qualquer, na verdade, grupo vulnerável no Brasil vive sob estado de exceção há muito tempo. Né? Basta ver nas favelas cariocas, os negros, todos esses grupos vivem, né, sob estado de exceção há muito tempo. Só que agora o estado de exceção ganhou novos contornos e acaba impedindo o livre exercício da política, que é um dos grandes problemas do Brasil. Qual é o maior desafio da nossa sociedade hoje, Rafael? Como é que você vê essa perspectiva social de desenvolvimento? Na minha visão, sem superar a crônica desigualdade social que nós temos, nós não avançaremos. Não há mínima chance de avançarmos. Parece que o tema central do Brasil é a desigualdade. Claro, as desigualdades. Né? Claro que tem todos os recortes que a gente sabe, de racial e tudo isso, mas o tema da desigualdade é a chave. Não adianta, eu vejo muitas manifestações falando a gente precisa, é só com educação que a gente muda o país, é só com... isso tudo é balela. Né? Na verdade, com o combate à desigualdade social que a gente muda esse país.
Não adianta a gente falar, investir um caminhão de dinheiro em educação dentro de um modelo tão desigual. A gente não vai mudar nada. Então, parece que esse é o desafio central. A gente está indo para a parte final da entrevista. Eu queria te fazer queria fazer algumas colocações com você, Rafael. Eu li também A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, do Christopher Lasch. E ele traz um contexto, né, novo, porque o livro é de 95, né, foi lançado em 95, finalizado em 94, quando ele morre. E ele fala de uma série de coisas, inclusive da democratização da autoestima, que é aquilo que era o bem comum passa a ser dividido em pautas, né? Então, cada grupo quer reivindicar o seu direito específico, né? E isso causa um problema porque a forma de dominação vem quando você divide as pautas, você cria em cada grupo cunhas, e cada cunha que você cria em cada grupo, você divide o grupo e ainda o capital ainda cria um mercado de consumo. Entender todo esse contexto, até de um estudo novo que o Lasch propôs, vai ser um desafio social para a gente, um desafio teórico, intelectual também? Sem dúvida. Esse é um outro tema central, porque a gente não pode confundir desigualdade com diferenças. As diferenças devem ser valorizadas. Agora, as diferenças também não podem ser ciladas, né, para que isso divida e fragilize o campo democrático. No fundo é isso. Quando a gente fala as pessoas, às vezes até com um tom pejorativo, falam das pautas identitárias, que é justamente isso, cada grupo reivindicando a sua própria pauta. Isso tudo são pautas democráticas, a democracia é isso mesmo, essa diferença, essa valorização das diferenças, e tudo é importante, porque cada uma dessas pautas é uma pauta fundamental para a realização de direitos de um grupo que compõe o todo do povo. Então, é sempre importante. Agora, me parece que no Brasil esse tema está um pouco à deriva. Nós estamos, de novo, correndo o risco de fragmentar o campo democrático e dar de bandeja as coisas para essa direita, para a extrema-direita. Né? Então, mesmo conceitos como lugar de fala, que hoje está tendo um enorme debate sobre isso, a gente realmente tem que ter um grande cuidado para que o lugar de fala, que é um conceito interessante quando ele reclama a ampliação e a legitimação daquele que fala e a ampliação dos que têm, vamos dizer assim, das vozes, a democratização das vozes, né, de quem fala, ele não pode servir como, esses dias, quem que foi? Usou uma expressão muito boa, agora me fugiu, não pode ser um lugar de calas. Sim, eu vi isso também. Agora me fugiu, mas enfim. Então, me parece que essa é uma perspectiva muito importante, que sem a gente se colocar também no lugar do outro, a gente não faz ciência, a gente não constrói uma sociedade. A sociedade ideal que a gente sonha é justamente uma sociedade baseada em laços de solidariedade. A solidariedade é se colocar no lugar do outro. Né? Então, eu vejo com grande preocupação essa estruturação das diferenças atualmente para as lutas pela democracia. Eu vejo com grande preocupação. Professor Rafael Valim, a gente encerrar. O ensino, ele está transformando em ensino imediato, para aplicar naquele foco. Hoje você tem, por exemplo, psicoterapia breve, que é para tratar aquele problema específico, né? E rápido, né? A gente está correndo para não resolver nada, principalmente no campo da educação e no campo da produção do conhecimento. Não existe possibilidade de entender o objeto sem estudar ele como um todo. Como é que você percebe tudo isso? E como é que você percebe essa volatilidade
desse outro truque, essa outra armadilha que vem de fora, né? Que é sistematizar o ensino e falar assim, você precisa focar nisso aqui, nessa condição, e só nisso. Você foca nisso e esquece o todo. Como é que você vê tudo isso? Como é que você tem visto? Eu percebo como uma armadilha, não sei se é a mesma impressão que você tem, mas é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Sem dúvida. De novo, é mais uma das expressões da racionalidade neoliberal. É mais uma, porque é aquilo de a educação. A educação é mera instrução para o trabalho e para a produção. Não é a educação como um meio como, vamos dizer assim, um canal, né, para que a gente tenha pessoas que possam viver numa democracia. Não é uma educação para a liberdade de que nos fala o Paulo Freire, não é nada disso, né? É uma mera instrução, você precisa saber daquelas questões técnicas para resolver determinados problemas e cale-se, você não precisa saber mais nada. Agora, isso é um projeto, e um projeto claríssimo do novo governo. Veja, de novo, eu não preciso fazer nenhum esforço de interpretação para falar isso que eu estou falando. Basta ouvir as declarações do anterior ministro da Educação, que falava que filosofia, essas coisas eram bobagens, que isso aí, o que precisa ter é engenharia, essas matérias. Então, ele está querendo dizer, de uma maneira claríssima, que é só preciso dar conhecimento técnico e nada mais para as pessoas, né? Agora, de novo, isso não é à toa. Esse é um projeto, né, de idiotização, né, de escravidão, entre aspas, das pessoas e, claro, é a melhor forma de agrilhoar e de manter as pessoas na atual situação, né, de dominação. É um plano bem construído. Bom, gente, eu conversei aqui com o doutor e mestre Rafael Valim. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui no Cultura Geral. O Cultura Geral está tentando fazer isso, manter esse espaço. Tem 5 anos que nós estamos com esse espaço de debate, de crítica, de pensamento crítico. E eu agradeço muito a sua participação aqui, muito valorosa. Eu espero ter outras oportunidades para que a gente possa continuar discutindo e debatendo esses assuntos que tem tão pouco espaço na mídia brasileira, né? É verdade. Agradeço muito a oportunidade, o convite e estou à disposição de vocês. Gente, chegamos ao final de mais um programa Cultura Geral. Um grande abraço e amanhã estaremos de volta com mais um programa super especial. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. Transferências com bolsas de até 30%. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.